pessoal, tudo bem? O Gourmet Up de hoje tem uma receita que muita gente tem dúvida e vive me questionando, que é sobre o risoto, tá? Primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre o arroz e depois eu vou ensinar vocês etapa por etapa de como fazer um risoto para ficar legal aí em casa, tá bom? Então se você quer acompanhar tudo isso que vai acontecer no programa de hoje, vem comigo! Toda vez que a gente vai fazer risoto, pessoal, a gente usa o arroz arbóreo. Tem algumas pessoas que gostam de usar outros tipos de arroz, mas o mais tradicional, o mais específico é o arroz arbóreo. Por quê? O risoto, quem já comeu risoto aí sabe do que eu tô falando, ele é um arroz que ele fica com uma textura bem cremosa, tá? E quem garante isso pro risoto, pro resultado final, é o arroz. Por quê? O arroz arbóreo ele tem uma quantidade maior de amido no grão. Então você consegue ter o seu caldo mais grosso do que um arroz convencional, por exemplo, o arroz do dia a dia que fica um arroz soltinho, tá bom? Então o que a gente vai utilizar aqui, galera? O risoto, lembrando, vai ser de tomate seco com rúcula e a gente vai fazer um contrafilé para acompanhar de proteína. Então vamos lá. Rúcula, tomate seco, parmesão ralado, manteiga, azeite, contrafilé, o arroz arbóreo, cebola, salsão, cenoura, alho e sal. Em outros programas a gente já ensinou, mas eu vou reforçar aqui novamente, tá? Toda vez que a gente vai fazer risoto, a gente utiliza um caldo. Como aqui no caso o risoto vai ser de legumes, tomate seco e rúcula, a gente vai fazer um caldo de legumes. Então para o caldo de legumes a gente usa 3 itens. Cebola, salsão e cenoura apenas. Coloca água na panela, joga esses itens, não precisa descascar, tá? Porque a gente vai utilizar só o caldo. Pica ele, joga na panela com água e deixa ferver pelo menos uma meia horinha, tá? Você tem um caldo de legumes natural, fresco, sem ser marcas de produtos aí industriais. Você tem um caldo fresco para utilizar para fazer o risoto ou para sopa, enfim, tudo mais. E o restante dos itens vai entrar no risoto, tá bom? Então a gente vai começar aqui da seguinte forma. Então, ó, azeite. Se não tiver azeite, pode fazer com óleo também, sem problema algum. Alho picado. Vamos deixar esse alho dar uma breve douradinha e aí a gente entra com o arroz. O arroz arbóreo. Tomate seco picadinho. Como aqui no caso a gente está fazendo um risoto que só vai legumes e verdura, a gente vai colocar vinho... Motinha tá passando. A gente vai colocar vinho branco, tá bom? Se fosse de proteína, a gente colocaria vermelha, no caso, colocaria vinho tinto, tá? Então aqui vinho branco. E agora o nosso caldo de legumes. Lembrando que a gente coloca só o líquido, tá, galera? Não coloca os legumes. Aí uma dica, galera, na hora que a gente coloca o caldo de legumes, até mesmo na hora que colocou o vinho, que dá aquela primeira deglaciada, é interessante mexer um pouco, porque é onde você vai ter a liberação do amido do arroz, tá? Então você vai ter esse risoto cremosinho no final. Então colocou o caldo, mexe um pouquinho e aí a gente tampa e deixa cozinhar. E conforme for secando esse caldo, a gente vai acrescentando mais um pouquinho, tá bom? Essa é a diferença de fazer o arroz convencional. Você não coloca a água toda de uma vez e tampa e deixa ali cozinhando. A gente vai pôr um pouquinho de caldo, mexe, secou mais um pouquinho de caldo, mexe e assim vai até a gente atingir o ponto, tá bom? No risoto, depois no finalzinho, na hora que esse arroz estiver quase no ponto, eu vou mostrar pra vocês. O interessante do risoto é deixar o arroz um pouco al dente, tá? Não é totalmente cozido, senão ele fica muito cremosão. E aí acaba ficando meio papa, não fica aquela consistência bacana de risoto, tá? Então, mas no finalzinho, na hora que estiver pronto esse arroz, a gente mostra aí. Aqui, ó, o risoto a gente tá quase finalizando. Vou mostrar rapidinho pra vocês como a gente finaliza, mas antes vamos começar a fazer a carne aqui, já selar ela. Enquanto essa carne vai selando, a gente vai finalizando ele e aí tem os dois prontos juntos, tá? Pessoal, eu quero mostrar o seguinte pra vocês. O ponto do risoto, esses 3 pontinhos brancos do arroz é que tá no ponto correto, tá? Ele tá no ponto al dente, ideal pra risoto, tá? Então essa é uma dica para você ver aí em casa na hora que o seu arroz está no ponto. Só observar o grãozinho, você pegar ele, apertar, dividir em 3 partezinhas, ele está no ponto correto, tá? Para finalizar o risoto, pessoal, seguinte, a gente vai acrescentar um pouquinho de caldo. Aí aqui no caso, na hora que o arroz já atingiu o ponto da cocção, que é igual eu mostrei aí para vocês, os 3 pontinhos, desliga o fogo, coisa de mais uma concha e meia de caldo. E aí é agora que entra o seguinte, que é a sacada do risoto. Parmesão, que é o que vai dar a cremosidade, tá, pessoal? Vamos usar a manteiga, lembrando que as quantidades estão todas aí no vídeo. Eu particularmente gosto de deixar a rúcula sempre pro final, tá?
para ela não ficar tão murchinha. Então agora a gente coloca a rúcula. E agora é só mexer até esse parmesão derreter, lembrando que é sempre parmesão que tem que usar, tá? E a manteiga também. E é onde você vai ter a cremosidade total do risoto, tá bom? Ah, e detalhe que sal sempre por último, tá, galera? Porque como a gente usa parmesão e é um queijo salgado, o sal você deixa pra ajustar no final. E na hora que o parmesão e a manteiga sumir por inteiro, a gente tem o risoto finalizado. Vocês podem ver que vai aumentando já a cremosidade dele, ó. Aumenta o brilho, porque a gordura proporciona isso também. E é isso, pessoal, ó, sumiu toda a manteiga. Todo o parmesão já derreteu, a gente tem o nosso risoto pronto. Risoto é o seguinte, pessoal, risoto fez, come, tá? Ele não fica com a mesma qualidade, não fica com a mesma textura se você fizer agora para comer na janta, por exemplo, ou pro dia seguinte. Ruim de sabor ele não vai ficar, só que de consistência, risoto é na hora. Fez aqui, já come, ele esfriou, ele muda totalmente a textura dele, a consistência dele, tá bom? Tem gente que gosta de um risoto com aquele caldinho a mais. Se gostar, nessa hora aqui, só acrescentar mais um pouquinho do caldo de legumes. Gosta de um risoto mais cremosinho, sem muito caldo? Não precisa acrescentar o caldo de legumes no final, só servir do jeito que tá bom? Porque a manteiga e o parmesão, ele já dá uma cremosidade muito boa pro risoto. Então agora a melhor parte é comer, né? Até salivou minha boca, engoli aqui, ó. Então vamos montar isso aqui agora. Pessoal, temos finalizado aqui o nosso risoto, tá? Em relação à proteína, é opcional, se você quiser fazer uma proteína para acompanhar, fique à vontade, pode ser também até filé de frango, fica legal. Se quiser outro tipo de carne, um filé mignon ou algum outro tipo de corte, também pode ser. Ou se quiser fazer só o risoto, também fica sensacional, tá? Ele é um prato que bem completo assim, fica bem interessante comer só ele também. Isso que a gente ensinou aqui, a base do risoto, você consegue adaptar com qualquer sabor, tá bom? Muda um detalhinho ou outro, muda, mas a etapa, os processos de todos os risotos são iguais, a gente fez aqui, tá bom? A única coisa que vai mudar é que, por exemplo, se você fizer com carne vermelha, como eu já disse, você usa vinho tinto. Se você fizer com carne branca ou legumes, você usa vinho branco. São detalhinhos assim, mas se você aprendeu o processo, você consegue adaptar com qualquer sabor, tá bom? Com qualquer item que você vai acrescentar nele. E lembrando que essa cozinha que a gente grava todos os programas do Gourmet Up, que em breve vamos completar 1 ano, é aqui do Todo Skinny de Americana, tá? Localizado aqui na Avenida Brasil, próximo ao Parque Ecológico. Então, se você quer móveis planejados, quer mudar aí o visual da sua casa para esse 2019 que tá só começando, vem aqui para Todo Skinny, tá bom? Bom, do mais eu acho que é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, lembrando mais uma vez, as redes sociais seguem aqui embaixo. O site do Gourmet do Up TV também está aqui embaixo, então pode mandar suas dúvidas por lá, por e-mail, enfim. Na minha rede social também respondo. Se quiser aprender alguma receita, como o pessoal pediu do risoto, só mandar pra gente que a gente faz aqui no Gourmet Up, tá bom? Lembrando que o Gourmet é exibido todos os dias no canal 24 da NET, às 11 da manhã e às 19 horas da noite, tá bom? Também disponível no YouTube e no site do Up TV, lembrando, está aqui embaixo. Até o próximo Gourmet, beijo e espero que tenham gostado. Tchau, tchau!